Seguindo ainda nessa visita de integrantes da OEA ao Brasil, o desembargador aposentado, Sebastião Coelho, se reuniu com o relator da Organização dos Estados Americanos para a Liberdade de Expressão, o Pedro Vaca Villarreal, e na reunião, Sebastião Coelho culpou o Supremo Tribunal Federal por violações de direitos humanos contra os detidos do 8 de janeiro. O senhor ontem conheceu o maior sicário deste país, chamado Alexandre de Moraes, um abusador, não respeita a Constituição, profere decisões secretas desde 2019. Essa história do 8 de janeiro é apenas uma cortina de fumaça que eles usam para dizer, olha, nós estamos defendendo a democracia. Mentira. Desde 2019 que eles abusam, antes só Alexandre de Moraes. A partir do 8 de janeiro, os demais ministros passaram a concordar com o senhor Alexandre de Moraes. Nós temos uma definição. Fake news no Brasil é tudo que não atende à vontade do Supremo Tribunal Federal. Nas mãos assassinas de Alexandre de Moraes está o sangue do seu Clériston, conhecido como Clesão, cuja filha está aqui filmando. O seu Clériston, enfermo, não teve atendimento médico, violando os direitos humanos e morreu na prisão, por culpa exclusiva de Alexandre de Moraes. Augusto, vale lembrar que o Sebastião Coelho é advogado do Felipe Martins. Eu só queria ver esclarecido o seguinte. Ele tentou conversar com o Felipe Martins, que melhor que conversar com o advogado é conversar com o prisioneiro político. Ele é uma das vítimas de outra invencionice do Moraes, a meia liberdade. Né? Você está em liberdade, mas não está, porque você não pode circular livremente. Você está atado a uma tornozeleira eletrônica, esse fetiche do ministro ou dos ministros togados. Acho estranho, acho que ele deveria ter tentado solicitado uma reunião com o Felipe Martins, porque a resposta diria como o Felipe Martins é tratado. O Lula vivia dando entrevistas para capacho, depois de condenado, muitos anos de prisão durante os 500 dias, que foram pouca coisa, que ele passou na cadeia também muito especial. Sim. O Lula conversou com quem quis. Felipe Martins, que não fez nada, acusado de ter feito uma viagem que não existiu, não pode falar diretamente com o emissário. Um emissário tem que agir com inteira liberdade. Se ele não pediu, ele falhou. Não pediu a reunião. Se pediu e não conseguiu, a resposta está dada. Há um prisioneiro, um inocente, impedido até de conversar, além de não poder sair de casa livremente. Olha, mais de 101 mil telas nesse momento. Piotr, você acha que nesse caso pode ter, por exemplo, medo dessas pessoas que estão sendo censuradas, perseguidas no Brasil, de conversar com integrantes da OEA por receio de alguma retaliação? Pode vir aqui conversar, não tem problema nenhum. Mas posso até entender o receio da pessoa e talvez ela tenha isso na decisão do ministro. Agora, não o receio dele. O representante da OEA pode dizer, não olha, pode ter receio. Eu tentei falar com essas pessoas e elas estão temerosas de falar comigo. Pronto. Mas aí teria que partir dele, virar público. Exatamente. Aliás, vamos até consultar o doutor Sebastião para saber se houve pelo menos a tentativa de colocar o Felipe Martins nessa conversa ou se o representante da OEA solicitou isso daí, não teve acesso, e aí ele foi dito que, olha, tem uma determinação da justiça que ele está incomunicável. Enfim, precisamos só entender tecnicamente. Agora, o representante da OEA tem condições, tem liberdade diplomática para agir no país. Ele está aqui a convite do governo. Ou seja, ele tem todas as licenças para poder fazer o que ele achar que deve. Daí eu estou com o Augusto. Ele deveria ter pedido para falar. Falou com algumas pessoas ali, familiares de presos. Poderia querer falar com os presos que estão lá na Papuda e na Colmeia também. Vai falar com o representante da Oeste. E nós diremos o que houve e o que há. Agora, ele tem licença diplomática. A licença diplomática, né, Cauti, nesse caso,
Não há limites para esse tipo de coisa, porque senão seria aquela coisa que as ditaduras armavam, né? Venezuela agora, vem aqui, mas você só pode acessar esse canto e aquele canto. Aí já não é. Aí é ditadura, não estamos falando de democracia, né? Deixa eu jogar para Ana. Eu acabei de checar exatamente essa informação e o que eu recebi aqui foi que não houve proibição formal para o Felipe Martins falar. Mas que ontem os parlamentares disseram que ele, o Vaca, estava sendo pressionado a não falar com o Felipe Martins e que a defesa ainda está tentando conseguir uma reunião para tratar do caso do Felipe Martins, já que ontem o doutor Sebastião ele foi convidado para falar de outros casos. Então, está pendente a solicitação da conversa. A defesa do Felipe Martins foi uma das primeiras a solicitar a reunião com o Vaca para falar especificamente do caso do Felipe Martins. E ontem uns deputados disseram que havia um rumor de que, após a conversa com o STF, eles estavam reconsiderando a conversa com a defesa do Felipe Martins. Ou seja, ainda, já que eles ficam no Brasil até amanhã, né, quarta-feira, nas reuniões, quinta-feira, perdão, ainda há uma chance dessa conversa, mas alguns parlamentares confirmaram que havia uma pressão em cima do Vaca para não falar sobre o caso do Felipe Martins. Perfeito, que fez a Ana, parabéns. Mas essa história, esses deputados que estão dizendo isso, estão parecendo os comentaristas da Globo. Né? Uma fonte disse isso, outra disse isso. Né? Então, o negócio é o seguinte. Quem proibiu o encontro? Quem induziu o advogado a falar de outros casos? Eu achei estranho ele comentando só o Clesão. Por que o Felipe Martins, que não viajou, que é perseguido, um dos perseguidos preferenciais do ministro Alexandre de Moraes, não pode conversar com o enviado da Organização dos Estados Americanos? Por quê? Não pode. O que é que impede? Se alguém impediu, se o representante da OEA não tentou, aí é um gesto de fraqueza incompreensível ou um sinal de medo. Se pediu e não conseguiu, está aí a prova de que temos presos políticos incomunicáveis. Incomunicáveis. Então, os deputados precisam esclarecer isso aí. Vamos tentar amanhã uma conversa com o próprio doutor Sebastião, porque eu acho que a gente tem de saber o que está acontecendo com o caso que, para mim, é o mais absurdo, se é possível, né, apontar um, está entre os mais absurdos de todos esses incompreensíveis que nós estamos comentando todo dia. Vamos lá. Foi preso com base numa notícia dada por um dedo duro fantasiado de jornalista. Estou lembrando o nome do cara, Guilherme... Amado. Eu gosto de dar o nome. Acusado de uma viagem que não fez comprovadamente. Não saiu do Brasil, não foi para os Estados Unidos. Ele provou, pela primeira vez, um ministro obrigou, ele inverteu tudo. Né? O ônus da prova cabe ao acusador. E, no entanto, o acusado provou. Alguém violou o sistema de defesa das fronteiras americanas para falsificar um documento que apresentava, provaria uma viagem do Felipe e não Felipe, é uma fraude, erraram o nome, Martins. Quem foi? Quem foi? Isso interessa ao governo americano, que certamente está investigando isso aí. Os fraudadores que cometeram um crime e continuam cometendo um crime com a prisão ilegal. Então, é isso que interessa. É isso que interessa.